Paz, irmãos. Quem está feliz com Jesus? E agora quem está ainda mais feliz com Jesus? Aê, glória a Deus. Como o pastor falou ontem, né? A gente teve um tempo precioso lá no Descende, lá em Curitiba. Pudemos receber coisas maravilhosas, fantásticas, sobrenaturais do Senhor. Confesso que eu tive que me poupar bastante, né? De pular, de gritar lá, de cantar alto para, né, estar aqui hoje. Mas glória a Deus, o Senhor nos sustenta. E vindo para cá agora, né, conversando com Deus, Senhor, me usa, esteja comigo. Aí eu olho para o céu, o que tinha no céu? Um arco-íris. Oh, glória, falei, Ele está comigo, é o sinal da aliança dele, aleluia. E para mim é um privilégio, uma honra estar em casa, ministrando a palavra. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de estar ministrando um Tadel, mas culto é especial, porque os nossos cultos são em famílias, e quando a gente prega em casa, a gente prega para a nossa família, então é um privilégio maior ainda. E o pastor David falou algo muito legal, né, a respeito da nossa amizade, e isso acontece justamente por causa desse relacionamento através do Espírito Santo. A gente tem líderes que são de carne e osso, que são humanos, são pessoas, né? E quanto mais a gente conhece eles, conhece as falhas, a gente admira ainda mais a garra, a perseverança deles que eles têm em Deus, e isso nos motiva a permanecer, nos motiva a querer o que eles estão buscando também. Então, para a honra e glória do Senhor, se a gente está realmente permanecendo nessa casa, primeiramente é porque o Espírito Santo tem nos guiado, mas também porque Ele tem colocado pessoas incríveis ao nosso lado, para a honra e glória dEle. Irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra para vocês. Como eu falei de manhã, o intuito de ir para o Descende também tem um propósito, e esse propósito eu quero trazer no final dessa palavra. Então eu queria que vocês estivessem muito atentos a cada frase, a cada palavra, a cada versículo dessa palavra. Amém? Nós como igreja estamos fazendo um plano anual de leitura, onde em nome de Jesus conseguiremos ler a leitura, a palavra inteira durante o ano. E como eu falei, como igreja, tem muitos aqui que estão nesse plano, lendo junto, glória a Deus. E eu tenho percebido que isso tem edificado demais. E nenhuma dessas leituras, algo me chamou a atenção. Primeiramente, queria colocar aqui o primeiro versículo, Gênesis 26, 18, que diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e ele lhes deu os nomes que seu pai já havia lhe posto. Versículos anteriores fala que Isaque estava enfrentando um tempo de crise, um tempo de fome. E penso eu que assim como Isaque, se eu estivesse passando também uma situação, como a gente já passa também em várias circunstâncias, dificuldades no longo da vida, como sacerdotes de casa, nós queremos sempre o bem para a nossa família. Nós sempre queremos buscar o melhor para a nossa família, a provisão, não queremos deixar faltar nada. Porém, Isaque avistou o Egito como o melhor caminho naquele momento. E assim como nós aqui, que moramos em Guaratuba, quando algo acontece, a gente vai para Curitiba ou vai para Joinville. Porque os nossos olhos humanos, Joinville e Curitiba é muito maior, tem mais oportunidades, podemos talvez ganhar um salário melhor, então nossos olhos automaticamente se voltam para lá. Porém, a palavra fala que quando ele estava nesse caminho, Deus mandou ele ficar em Gerar. E por obediência, ele ficou em Gerar. Eu acho muito bacana, porque era um tempo de crise naquela cidade. Porém, a Bíblia fala que Isaque semeou e prosperou 100 vezes mais. Vale, uau! Irmão, a gente teve um mês passado de primícias. E quem aqui vai prosperar em nome de Jesus porque semeou na terra? Na terra mais fértil. E
ele foi obediente à palavra de Deus. Porém, a gente, para ouvir a palavra de Deus, precisamos conhecer a Deus. Amém? E como que nós vamos conhecer a Deus? Através do quê? O que Ele nos disponibilizou para conhecer a Ele? A palavra. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre isso, sobre a palavra. A Bíblia fala que os filisteus ficaram com inveja porque ele prosperou. E lendo esse versículo, esse termo poço, me chamou a atenção. Então eu quero fundamentar algumas coisas antes de entrar nessa palavra, para a gente entender um pouco sobre o contexto dela. O significado de poço significa buraco profundo para extrair água. Eu vou usar aqui, o John terça-feira implantou aqui uma árvore, amém? Alguém lembra aqui que o John colocou uma árvore? Eu vou fazer um poço aqui agora. Então nós teremos uma árvore aqui e eu vou colocar um poço aqui. Porém, o poço também ele é um lugar de história. Ele é um lugar de conquistas. Ele é um lugar de relacionamento. E é um lugar também de conflitos. Temos algumas histórias na Bíblia que falam sobre poços. Agar encontra um anjo junto à fonte. José, ele é jogado em um poço sem água. Jeremias, ele também foi lançado em um poço com lama. Além de Moisés, que encontrou as filhas de Jetro, no meio delas estava sua esposa. Só que indo mais a fundo, a gente consegue cavar um pouco mais. E o conceito de cavar poços significava provisão, sustento, ou seja, para a sua família, e quem cavava era dono do poço. Então, aqui tem uma região seca e árida. Naquela época eles não tinham o cavalete da Sanepar. Quando eles estavam com sede, eles não iam na torneira, abriam a torneira e pegavam a aguinha. Falando nisso, licença. Eles olhavam a terra e eles chegavam e começavam a cavar. Mas lembrem, os filisteus ficaram com inveja. Então vamos lá. Quero trazer o primeiro valor aqui de um poço aqui, do que significa o poço. Representa a água. Ou seja, a gente cava um poço para extrair água, amém? E a água ela representa a vida. E agora eu te pergunto, como está a sua vida? Como você chegou aqui hoje? Como foi a sua semana? Como foram os desafios durante a semana? Como foi o ambiente familiar durante essa semana? Por isso eu te pergunto, como você chegou aqui hoje? A Bíblia fala que Isaac permaneceu em Gerar por obediência. Amém? E obediência por ouvir a voz de Deus. Por isso eu te pergunto, como está a sua vida? Como você está ouvindo a Deus? Porque a gente só ouve a Deus quando a gente conhece. 3 cultos atrás, o pastor Alex trouxe 3 palavras poderosas falando sobre amadurecimento. Aí eu te pergunto, foi proveitoso? Ou simplesmente foram 3 domingos que passaram e você permaneceu mesmo? Porque ele trouxe embasamento bíblico, ele trouxe palavras, e assim como a água representa a vida, a água também representa o Espírito Santo.
E assim como o nosso Deus fala através da palavra, eu creio que Ele estabelece homens, para usar homens, para falar com cada um de nós, amém? Então eu te pergunto, os 3 domingos que passaram, geraram transformação em você ou não? Porque se não teve, tem alguma coisa de errado? Talvez o teu relacionamento com Deus não é como você talvez tenha aparecido aqui. Afinal, não, eu tenho que ir para a igreja, porque as pessoas vão ver eu lá. Então eu preciso ter uma conduta de crente. Eu vou lá, vou adorar, vou levantar minhas mãos, porque o pessoal do Stories vai gravar, o pessoal da foto vai tirar foto, então preciso estar ali, preciso estar firme. Aos olhos de Isaac, o Egito era o melhor lugar para se viver. Só que Deus falou para ele ficar em Gerar, não aonde ele queria, mas aonde Deus queria estabelecer ele, porque Deus falou que ele abençoaria Isaac naquela terra. Irmão, você está aonde Deus quer, ou Deus deseja que você esteja? Você está no lugar onde Deus está falando para que você fique? Ou você talvez está, não quero ouvir. Cuidado. Estamos falando sobre poços. E a Bíblia fala que aqueles poços de Abraão, o poço de Abraão estava com entulhos. Então hoje vamos desentulhar os poços. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Se há entulho, é porque tem alguma coisa errada. E agora eu quero trazer um versículo para você que está lá em Efésios 6:12. E nesse versículo tem algo que nos chama a atenção. E eu quero trazer para vocês a seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais. As forças espirituais a gente consegue enxergar, sim ou não? Não. Nas regiões celestiais. Esse versículo, ele traz todo o embasamento para a armadura que nós precisamos sempre colocar, amém ou não amém? Só que eu não vou trazer aqui todo o embasamento, porém eu quero trazer o versículo 16. E no versículo 16 fala assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os filisteus eles tiveram inveja de Isaac, porque Isaac chegou do nada na terra deles. Isaac prosperou na terra deles. Provavelmente ele passou anos e anos eles tentando achar alguma coisa e não conseguiam. Do nada aparece alguém e prospera. Então eles ficaram com inveja. Lendo esse versículo aqui, quem quer atrapalhar os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida? Quem quer jogar entulhos nos nossos poços? Conceito de inveja significa desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade do outro. Desejo violento de possuir o bem alheio. Quem tem esse desejo contra nós? Talvez, eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Como está a sua vida? Você tem se alegrado com as conquistas dos seus irmãos? Ou talvez isso tenha trazido uma certa inveja? Ou, sempre tem um argumento. Sempre você cai na terra do argumento. Cuidado com o espírito de filisteu, irmão. Cuidado, porque você pode, talvez, estar entulhando o seu próprio poço com a inveja que você tem do seu irmão. Só que tem um detalhe: Deus falou que abençoaria Isaac. Deus falou que abençoaria Isaac. Então tudo que ele fazia, o Senhor o abençoava. O inimigo normalmente ele vem jogando entulhos.
Talvez você esteja aqui no culto, mas a sua mente não está aqui. A tua mente já está na segunda-feira, porque segunda-feira tem que pagar boletos. Porque na segunda-feira tem um joguinho de futebol. Porque na segunda-feira tem outra coisa. E isso acaba tirando o seu foco do que Deus tem aqui para você hoje. É assim que Satanás vai jogando coisinhas. Talvez hoje mesmo você teve uma briga com a sua esposa, veio brigado para o culto. Talvez hoje você acabou não tendo tempo para sua família, porque Satanás chegou na sua mente e falou: quem a sua esposa pensa que é para mandar em você, ou para falar alguma coisa sobre quem você pensa que é, ou vice-versa. É assim que Satanás age no ambiente familiar. Por isso eu te falo, irmãos, se relacione com Deus, ouça a voz de Deus, senão Satanás vai continuar jogando esses dardos inflamados em nossa mente. Talvez o seu intuito de estar aqui é de estar julgando a pessoa que está te falando. Quem pensa que é esse cara? Para vir querer me dar uma lição de moral? Ou talvez as luzes do culto não são boas aos seus olhos, o louvor talvez. Cuidado, irmãos, cuidado com o que Satanás joga na nossa mente. Romanos 12:2 diz: para termos uma renovação de mente, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8 fala porque nós devemos preencher a nossa mente com as coisas do alto. Uma mente sem o direcionamento do Espírito Santo é como um poço sem água, irmão. Presta atenção nisso. Uma mente sem o direcionamento de Deus é como um poço sem água. Lamento te falar, se você permanecer sem o Espírito Santo, você vai chegar no fundo do poço, você vai chegar no lamaçal, porque é isso que acontece, é isso que você encontra num poço quando ele não tem água. Cuidado, busque a Deus, busque primeiro o reino de Deus, e essas outras demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje vamos remover esse entulho, irmãos, para a gente conseguir. Lembra que eu coloquei aqui um poço? Para a gente remover o entulho desse poço, precisamos ser corpo, precisamos um dos outros. Ao invés da gente invejar o irmão, nós precisamos chamar o irmão. Meu irmão, eu preciso de ajuda, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por essa situação. É isso que serve o discipulado, para isso que serve uma célula. As células são os botes salva-vidas da nossa igreja. Irmão, é tão gostoso quando você chega detonado numa célula e de repente o irmão chega: vamos orar, e dali em diante começam as coisas a acontecer e você começa a vencer, e ali você vai melhorando, o ambiente da sua família começa a melhorar. É muito bom isso. Célula não é chata, irmão. Eu ia falar aqui outra coisa, mas não vou falar. Irmão, célula é poder do Espírito Santo, irmão. Desce água do céu, irmão, na célula. As lutas diárias, elas são necessárias. O último culto, a gente aprendeu sobre amadurecimento. As lutas diárias, elas precisam nos amadurecer. Elas precisam amadurecer a gente, cara. Ela precisa fortalecer a gente. A gente precisa aprender. O Senhor não vai confiar coisas em crianças. Por isso nós passamos por provas. Por isso, lembra, Jesus tinha 12 anos quando começou a cuidar das coisas do Pai. Segundo o valor aqui de um poço, representa a herança. A Bíblia fala que Isaac abriu os poços de Abraão, seu pai. Isso fala de herança. Agora eu quero trazer algo, irmão,
Que em nome de Jesus, o Espírito Santo abra a sua mente agora para você entender o que eu quero trazer aqui para você. Efésios 1:11 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Irmão, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Muitas vezes quando você chega com uma mente detonada, é porque talvez você está pegando o espírito de orfandade e trazendo para si. Mas a Bíblia fala que nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, você foi feito para a honra e glória do Senhor. Você precisa viver para a honra e glória do Senhor. Você precisa andar para a honra e glória do Senhor. Você precisa viver, a sua família precisa exaltar ao Senhor. Através do quê? Através do seu relacionamento com o próprio Senhor. Porque quando você se relaciona com o Senhor, automaticamente as coisas começam a mudar. Talvez você não percebe, porque a Bíblia fala que é tudo no espiritual. Mas às vezes você já não começa a falar mais palavrão. Às vezes você já começa a pensar antes de agir. Então, a gente permanece firme no Senhor. Continuando, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito significa consentimento, que prospera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, nele, digo, no qual fomos feitos herança. Olha isso, irmão. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele. Não é da nossa, não é da sua, não é da minha, irmão, é de Deus para nós. Herança, ela faz parte do fundamento da identidade de filho. Quando a gente lê essa palavra aqui, automaticamente a gente lembra: eu sou filho. Nós, para a honra e glória do Senhor, não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha esposa, mas Deus tem nos chamado para uma área que eu nunca imaginei que eu ia ir, mas Deus chamou e a gente obedeceu. Hoje a gente lida com crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, com crianças que têm perdido isso daqui, que têm perdido a identidade, que têm crescido sem saber o que fazer, têm crescido sem saber o que é sonho. E muitos de nós que sabem o que é sonho têm jogado no fundo do poço, têm colocado uma pedra em cima, esquecido, enterrado. Enquanto tem crianças que não sabem nem o que é sonho. É difícil, irmão. É difícil, porque nós temos que fazer o papel do que os pais deviam fazer, de ensinar eles, de colocar eles nos caminhos. Nós cremos, em nome de Jesus, que cada semente que nós colocamos no coração dessas crianças vai germinar para a honra e glória do Senhor. E dali vai sair vários missionários, vai sair vários pastores. Não é para minha honra e para minha glória, é para a glória do Senhor. E aonde Ele mandar eu for, eu vou, porque eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu falei, meus líderes já têm me segurado, porque eu estou a ponto de largar tudo mesmo, cara. Estou a ponto de largar tudo, porque eu não sou merecedor do que eu tenho. Eu não sou merecedor da família que eu tenho, irmãos. Eu não sou merecedor, porque eu vivia uma podridão. Eu vivia buscando em poços, buscando vícios, em outros lugares errados. Mas o sangue de Jesus redimiu.
Quando Deus nos chama, como chamou a Isaac para reabrir poços, Ele fala da intimidade. Então, em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui com sede para pegar a Bíblia, para abrir a Bíblia, para se relacionar com Deus, para saber, Deus, qual a tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus, eu creio que você vai sair daqui sedento pela palavra. Certa vez perguntaram a Billy Graham, acho que aqui vocês devem conhecer, para mim, o maior avivalista dos últimos tempos. Perguntaram para ele: Billy Graham, do que você mais se arrepende na sua vida? Pasme, olha o que ele respondeu: de não ter orado mais. Billy Graham levou milhares e milhares e milhares de pessoas, mas o que ele mais queria era intimidade. O que ele mais queria era intimidade, porque quanto mais intimidade ele tinha, mais virtude saía dele. Mas a virtude não era de Billy Graham, era de Jesus, porque tudo que nós conseguimos atrair através do relacionamento com Deus, flui através de nós. O terceiro ponto aqui representa a perseverança. E a Bíblia fala que Isaac, ele saiu dali, depois que os filisteus expulsou eles, e ele abriu mais 2 poços. Só que a terra era tão árida, tão seca. Lembra que eu falei que era um conceito de conflitos? E era normal, porque todo mundo estava disputando espaço. Vamos construir aqui comigo. Vamos. Para construir poço, primeiro a gente tem que fazer isso daqui, Primeiro, porque de pé a gente não consegue construir poço. Então a gente precisa colocar o joelho no chão. Ah, mas eu estou com roupa nova. Vai sujar a roupa. Vai ter que ter humildade. E se preciso for, irmão, você vai ter que fazer isso daqui, se prostrar. Essa daqui, é a marca da nossa igreja, prostrados diante do Senhor. Essa é a marca da nossa igreja, irmãos. A nossa igreja não é uma vibe. A nossa igreja não é marcada por outra coisa. É por corações rendidos ao Senhor. Por isso que nós servimos com tanta excelência, porque nós servimos pro Senhor. É assim que nós vamos fazer. É assim que nós precisamos fazer. E ele construiu 2 poços. Ou seja, para construir um poço levaria de meses a anos. Então imagina, você demora construindo alguma coisa, você chega na igreja arrebentado, a gente ajuda a limpar, Jesus está limpando, Jesus está tirando os entulhos. Leva tempo. Fala, leva tempo. Fala mais alto, leva tempo. Só que chega alguém, chega lá o povo filisteu, eu quero esse poço. Aí ele sai daquele poço, vai abrir outro poço. Leva mais tempo. Eu aprendi com o nosso pastor Michel que reprovar não significa ter que voltar no início do processo. Você se arrepende, você pede perdão e você continua. Então, irmão, se alguém vier e detonar o teu poço, continua cavando, se arrepende, pede perdão, tira o entulho. Diz que ele chegou no 3º poço e ele deu o nome desse poço de Reobote. Reobote tem origem hebraica e quer dizer alargamento, amplitude. Lembra que eu falei? As provas diárias são necessárias, porque Deus está forjando a igreja, irmãos. Deus está forjando as igrejas, irmãos. Olha o que aconteceu no evento de ontem. Mais de 250 mil pessoas adorando ao Senhor. Deus está levando a igreja a um lugar maior, a um avivamento. Porém, nós precisamos tirar esse entulho para chegar a esse lugar.
Qual que é o nosso tema anual? Quem lembra? O reino imparável. Isaías 9:7 lá no começo fala para que aumente o seu governo. Ei, não é o meu governo não, é o governo de Deus. Isso que a gente precisa entender. Não é a quantidade de casas que eu vou comprar, a quantidade de terrenos, o carro novo, a prosperidade que eu vou adquirir em coisas, mas é o reino de Deus. E eu já te antecipo, a tua prosperidade é no Senhor Jesus. A tua prosperidade não está em coisas não, irmãos. É só em Jesus que você encontra tudo. Então para de ficar caçando coisas nos postos errados. Para de ficar buscando nos lugares errados. E a Bíblia fala que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Dos exércitos. Então se você está com batalha, irmão, o Senhor dos exércitos está contigo. Porque é assim que se ele intitula. Quando ele é para a batalha, vamos para a batalha. Só que ele já venceu. Ele já venceu. E a gente esquece que já está tudo vencido. Só ler Apocalipse. Nossos alvos esse ano é para cavar poços aonde? Coroados, Mirim, Itapuá, Nova Zelândia. Vamos alargar, irmãos. Vamos alargar esses poços. Aprendemos com a palavra que os poços no Antigo Testamento falava de perseverar. Só que no Novo Testamento, lembra que eu falei que eu queria trazer duas histórias? Vou trazer a segunda agora. De um cara. E esse cara, ele chega nesse poço. Pessoal do Worship Team, se quiser subir, por gentileza. E esse cara está sentado ao poço. E ele sabia que nesse poço ia chegar uma mulher. Assim como ele está fazendo aqui hoje. Jesus está aqui. E ele sabia que nós estaríamos aqui. Ele sabia que você estaria aqui. E ele sabia que aquela mulher ia chegar cheio de entulho. E era por isso que ele estava ali, para tirar o entulho dela. E é isso que ele vai fazer aqui hoje. Eu quero trazer, esse poço de João 4. Jesus, ele pega e fala para essa moça: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Olha o que ele fala, irmãos. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Quem é o que te pede? Está vendo? A gente precisa conhecer Jesus. Ele se apresenta diariamente para nós. Mas nós estamos tão cheios de entulho na nossa mente que a gente passa despercebido. Jesus nos oferece a água da vida. Uma água onde quem bebe nunca mais voltará a ter sede, irmão. De manhã eu trouxe um exemplo aqui, os casados vão saber. A tua esposa chega com uma ideia, e é quando ela chega com ideia, irmão, quando a esposa chega com ideia em casa, se prepara, porque o bagulho vai ficar louco. Porque ela traz a ideia e você tem que executar. Amém, sacerdote? Aí você vai lá, vai tirar esse plano do papel, e esse plano dura o dia inteiro. E está um calor enorme. E você está ali fazendo, e o que era para durar 1 hora na cabeça da tua esposa já está durando 8 horas. E vamos lá, e está fazendo, e você está suado e tentando ali, para agradar a esposa. E de repente, ela chega com uma água gelada. Ó, meu amor, para você. Quem está entendendo? Quando você bebe essa água, mano, é bom demais. Sacia a sede, cara. Sacia a sede. É bom demais. Quando eu
Lembra que eu falei que o Descende tinha um propósito? Na primeira célula do ano, eu resolvi juntar as células do setor para fazer uma só. E não tem problema nisso. Temporada é um período onde que muitas pessoas estão trabalhando. Mas só que eu estava tão empolgado, né? Porque eu ia receber todo mundo na célula, na minha cabeça a célula ia ser poderosa. Só que veio metade praticamente do setor. E foi poderoso, glória a Deus. Mas na minha cabeça eu queria mais. Eu queria que tivesse vindo todo mundo. E ao final da célula eu subi e fui falar com Deus. Olha só. E falei, Deus, o que está acontecendo? Eu queria que todo mundo tivesse. Eu queria ter casa cheia, porque eu anseio por casa cheia sempre. Eu amo ter casa cheia. E o Senhor falou comigo, e numa dessas palavras Ele falou para mim ir para esse Descende. E na terça-feira, né, daí passou. Aí na terça-feira, o pastor Alex mandou uma mensagem. Terça-feira de manhã, prepara a palavra, porque nos domingos você vai pregar nos 3 cultos. Amém. Nossa, não conseguia nem falar, né? Desci, vou comunicar a minha esposa, não conseguia nem. Mas amém. Aí na minha cabeça já comecei a imaginar, meu Deus, vai ter célula, vai ter o Descende no sábado, vou ter que ministrar no domingo, e meu Deus, como que eu vou fazer e tal, mas amém, Deus vai fazer. Terça noite vim pro Tadel, e logo após que eu saí pro Tadel, cheguei em casa, comecei a sentir muita dor, nessa região do corpo, e muita dor, e eu falei para minha esposa, amor, preciso ir no pronto-socorro, não estou aguentando de dor, isso me dá náuseas. Estou até com uma marca aqui, ó. Me deixaram no soro. E voltei para casa. E comecei a ficar na base de remédio. Passava o efeito do remédio, começava a doer. E uma dor que incomodava. A médica tinha falado que provavelmente seria cálculo renal. Mas amém. Falei, amor, vamos pro Descende assim mesmo. E no meu coração começou a gerar que o Senhor ia me curar. Ah, mas Ele não poderia curar aqui? Poderia. Fomos para o Descende, preparamos, né, colocamos até o que precisava lá para colocar o remédio na bolsa e tudo mais. Eu falei, amor, o Senhor vai me curar hoje? O Senhor vai me curar hoje. O Senhor vai me curar hoje. Já não tinha nem tomado mais o remédio durante a manhã. Fui para o estádio já sem tomar o remédio. Falei, opa, não estou sentindo. Chegando lá teve um momento muito poderoso. Muito poderoso. E eu falei, é agora. Chegaram lá e colocaram a mão em mim. E o mais incrível de tudo, irmãos, foi uma start. E eu fiquei sabendo só hoje, irmãos, que ela não estava mais no centro da vontade, na vontade de Deus. Ela não estava mais se relacionando com Deus. Já fazia um tempo que ela tinha entulhado os poços. Mas naquele dia, o Senhor também desentulhou os poços dela. Fiquei sabendo isso hoje. Que ela orou por mim e eu fui curado. Olha só, irmãos. E o porquê que eu tinha que ir para lá? A Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Talvez seja isso que você veio hoje, uma vida sem crer. Talvez ao longo dos dias, a tua fé foi diminuindo. Foi acontecendo circunstâncias e você foi parando de crer. Mas o Senhor está aqui hoje esperando você. Só que eu te falo, irmão, precisamos sair da zona de conforto. É muito gostosinho ficar sentado, é muito gostosinho ficar parado, é muito gostosinho ficar só recebendo. Mas não é para isso que o Senhor chamou a gente. Não é para isso que o Senhor chama a sua igreja. Levante, irmão, fique de pé. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço agora, sonda cada coração aqui hoje. Senhor, em nome de Jesus, sonda cada coração
coração, o mais profundo, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que ainda não deixou, não se permitiu que o Senhor os sondasse. Não sei se por medo. Senhor, em nome de Jesus, começa agora, Senhor, trazer uma queimação no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa agora. Existe, Senhor, e flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.